No vídeo de hoje eu quero falar sobre como e sobre onde investir R$500 mil do jeito certo para você conseguir preservar e também multiplicar o seu patrimônio. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like e presta muita atenção no que está por vir. Vamos lá, tá? Eu conheço muito bem aqui o perfil da pessoa que já acumulou seus R$500 mil, seus primeiros R$500 mil, ou até seu primeiro milhão, segundo milhão. E eu vejo que essas pessoas, elas acumularam todo esse patrimônio pelo seu trabalho. E são pessoas que geralmente ali já estão constituindo família, né? Já estão casados, já têm filhos, às vezes tem que cuidar dos seus pais que estão mais velhos e tem um alto grau de responsabilidade na vida e, consequentemente, tem pouco tempo para tomar boas decisões financeiras. Isso não deveria ser um problema, afinal de contas, tem vários profissionais muito bons, muito competentes que podem te ajudar a tomar boas decisões de investimentos, mas também existem aqueles profissionais que nem sempre estão muito conectados, por assim dizer, com os mesmos objetivos que você. Por isso, aqui nesse vídeo, eu quero falar primeiro sobre como não investir R$500 mil, ou seja lá qual quantia você tiver, para depois revelar um segredo, uma estratégia que eu sigo aqui na minha vida há muitos anos e que a gente segue no Clube do Valor na gestão e na consultoria que a gente presta para os nossos clientes, sabendo o que não fazer e sabendo também qual estratégia seguir. Aí vai ficar muito fácil te mostrar como investir R$500 mil e onde investir R$500 mil. E eu ainda vou te falar onde eu investiria aí R$500 mil hoje. Beleza? Então vamos lá, tá? Primeiro, como não investir R$500 mil? E aqui eu quero falar sobre erros bem comuns que eu vejo muitos investidores que já acumularam certo patrimônio cometer. O primeiro deles é concentrar os seus investimentos. E quando eu falo concentrar, eu não me refiro a apenas investir em uma classe de ativos, como por exemplo, investir todo o patrimônio em ações brasileiras. Mas eu falo também em investir em poucos ativos. E eu sei que tem muita gente que entende ou enxerga o mercado financeiro como uma forma extra de ganhar dinheiro, de complementar o salário, até mesmo dobrar o salário. E muitas vezes são justamente essas pessoas que acabam correndo muito mais risco, que acabam sempre apostando em uma ou duas ações, e sim apostando, porque eles não estão seguindo uma estratégia, que acabam tentando usar opções para alavancar o patrimônio. E enfim, eu já vi essa história várias e várias vezes e infelizmente o final dela nunca é bom. Eu posso te provar com vários exemplos aqui de ações que simplesmente despencaram nos últimos anos. Como é o caso da Oi, ou da Via Varejo, ou ainda das Americanas, ou ainda como foi o caso da Cogna, ou do próprio IRB. Estou citando aí várias ações que ganharam muita popularidade e que todas elas caíram aí pelo menos 70%. Agora imagina, você tem lá seu patrimônio constituído, seus R$500 mil, ou eventualmente até mais. Coloca tudo em poucas ações e elas caem 70%, cara, já era teu patrimônio, já era teus anos de trabalho. Então o primeiro erro aqui é concentrar seus investimentos. E o que está por trás desse erro é aquela crença de que mercado financeiro é para uma renda extra. Não é. É para preservar o seu patrimônio acima de tudo, patrimônio que você constitui trabalhando, e sim multiplicar ele no longo prazo, tomando boas decisões de investimentos, que eu vou te dizer, inclusive, o quanto você poderia esperar de retorno. Bom, o segundo erro é um erro muito mais comum do que o da concentração. Se você não se identificou com o carinha ali que apostou em uma outra ação e infelizmente se deu mal, com esse aqui eu acho que você vai se identificar. Tô falando aqui daquele investidor que trabalha bastante, né? Tem uma renda relativamente boa, poupa dinheiro todos os meses, e aí cada mês ele vai lá e compra um investimento novo. Então, em determinado mês, ele ouviu um colega de trabalho falar bem de uma ação específica. Digamos aqui, Magazine Luiza. Ele vai lá e compra um pouco de Magazine Luiza. Aí, mês seguinte, o seu assessor de investimentos vai lá e liga e fala: cara, tem uma oportunidade aqui de uma CRA muito boa da companhia Cassimbinha. Aí tu vai lá e compra essa CRA. Daí, daqui a um mês, o cara te liga lá de novo e fala: cara, tem um COI aqui, ó, que vai proteger o seu capital, isso aqui vai ser muito bom pra ti, você não tem risco de perder e tal. Você vai lá, compra o COI e a partir daí você vai empilhando um monte de ativos de forma aleatória. E com isso comete o erro que eu tô explicando aqui, que é o erro de investir sem estratégia nenhuma. Eu acredito que todo investidor precisa ter uma estratégia muito clara, ele precisa ter um plano para conquistar a liberdade financeira, saber quando ele precisa acumular para chegar lá e principalmente saber onde investir ao longo dessa jornada. Por isso que nesse vídeo eu vou falar também sobre estratégias de investimento. Mas não sei antes comentar do terceiro erro que eu vejo que é super comum de acontecer, que é você confiar demais num profissional que está te ajudando, sobretudo se esse profissional é um profissional comissionado. Como assim comissionado, tá? Tem basicamente dois tipos de profissionais que podem te ajudar nessa jornada. O primeiro deles é o comissionado, que é o cara que ganha comissões pelos produtos que você investe. Esse cara aqui, que é o gerente bancário, que eventualmente ganha uma comissão, uma meta, né, com base em onde você
vai investir e muitas vezes acabam oferecendo coisas como títulos de capitalização ou previdências privadas horríveis. Até o Thiago Nigo fez um vídeo bem legal sobre isso recentemente. E tem aqui também os assessores de investimentos que muitas vezes dizem que fazem um trabalho gratuito, que você não paga nada, só que esses caras, eles ganham mais quando você investe em ativos como COIs, como CRIs, como debêntures. E esse mesmo cara às vezes ganha muito pouco ou quase nada quando você investe, por exemplo, em títulos públicos pela plataforma do Tesouro Direto. Então, por ser comissionado e ter uma comissão que oscila conforme você investe, eu acredito que esse tipo de profissional aqui muitas vezes vai ter um interesse diferente do teu. Por quê? Porque do outro lado existe o outro tipo de profissional, que é o profissional que ganha uma taxa única independentemente de como você investe. Você investe num fundo de investimento multimercado, você está pagando a taxa de administração e a taxa de performance desse fundo, independentemente de como o gestor vai investir. Então o gestor vai estar ali genuinamente interessado e com interesse alinhado em tomar as melhores decisões possíveis. Quando você investe com um serviço de wealth, como os serviços de wealth aqui do Clube do Valor, a gente cobra uma taxa de administração sobre toda a tua carteira, independentemente de como a gente vai investir ela. Ou seja, para mim tanto faz se eu vou investir no Tesouro IPCA mais 2035 ou se eu vou investir em ações da Petrobras. Eu vou ganhar a mesma coisa, não tem uma comissão diferenciada. E independentemente de qual tipo de profissional você escolha, você precisa saber o que ele está fazendo, precisa entender a estratégia por trás daquelas decisões que você está tomando, sobretudo se você escolher um comissionado, porque aí o risco de ter um conflito de interesses acaba crescendo muito. Não à toa que no Clube do Valor a gente olha direto casos como esse aqui, em que 13% da carteira é composta de COIs e a carteira tem uma liquidez baixíssima. Ou como desse cliente aqui, que tinha 2 milhões de reais quando nos conheceu e a carteira dele estava toda boletada, né? Só tinha CRI, debênture, CRA, tinha pouquíssimos ativos de renda fixa com a proteção do fundo garantidor de crédito, como CDBs, pode ver que não tem nenhuma CDB aí, e era tudo ativo com carência muito longa e vencimento muito longo, são os ativos que mais pagam comissão. Ou ainda, como esse cara aqui, que tinha quase 600 mil reais investidos, sendo que 16%, quase 100 mil reais, eram em COIs. São os ativos que mais pagam comissão. Então você tem que cuidar muito para não cometer esse tipo de erros, porque eles podem custar muito caro. Beleza? Dito isso, tá? Qual é o segredo? Qual é a estratégia que eu quero te apresentar aqui, que vai te trazer muita clareza sobre como investir teus 500 mil reais, ou mais, ou menos hoje? Essa aqui é uma estratégia que vai te livrar desse tipo de manchete. Que esperar para o Ibovespa nesse ano daqui, veja as projeções dos analistas. Olha, a recessão é muito provável, então por isso esse aqui é o ano da renda fixa. Enfim, tem uma estratégia que te liberta de tudo isso e que, além disso, ela é cientificamente comprovada. Num estudo chamado Será que a estratégia de alocação de ativos explica 40, 90 ou 100% da performance da carteira? O pesquisador, o Roger Ibbotson, professor de Yale, concluiu que 90% da variação de uma carteira de investimentos é explicada por essa estratégia, que é a estratégia de alocação de ativos, que funciona da seguinte maneira: você divide seus investimentos por objetivos financeiros, e aqui os de curto prazo até 1 ano e os de médio prazo até 5 anos não tem muito o que fazer, tem que investir em renda fixa mesmo. Os de curto prazo com liquidez diária, tipo o Tesouro Selic ou uma CDB com liquidez imediata, e os de médio prazo até pode ser uma CDB com carência, né, mas cujo prazo de carência tem aí relação com o seu objetivo. Mas para os objetivos de longo prazo, essa estratégia aqui determina que você vai definir uma alocação de ativos ideal, vai definir uma composição ideal da sua carteira. Essa composição, como está na tela aqui, um exemplo, tá? 30% renda variável, 70% renda fixa, ela vai depender de basicamente 2 coisas. Primeiro, a sua tolerância ao risco, o quanto você aguenta ver a sua carteira cair bastante ou passar anos sem ter uma performance muito boa, e os seus objetivos de retorno, ou seja, o quanto você estaria disposto a aceitar de risco para ver a sua carteira render um pouco mais no longo prazo e ver se o patrimônio se multiplicar um pouco mais. Ou seja, ela olha justamente para os 2 fatores chaves aqui, que é a preservação e multiplicação patrimonial. O legal dessa estratégia de alocação de ativos é que a partir do momento que você determinou qual é a sua carteira ideal, montou essa carteira ideal, comprou ativos ali, né, para transformar aquele desenho de pizza específico na sua própria carteira de investimentos, e a sua carteira começar a oscilar, né, ter meses em que as ações vão render muito, meses em que, sei lá, ações norte-americanas podem cair bastante, a sua carteira vai ficar bagunçada. Ela pode ficar mais ou menos assim, né? No exemplo aqui de uma alocação depois de você ter investido há alguns meses, em que ações brasileiras ganharam peso, ações norte-americanas perderam peso, fundos imobiliários ganharam peso, em relação, é claro, na carteira alta. Nesse caso aqui, essa estratégia vai te dizer para comprar aquelas classes de ativos que estão com peso
inferior ao peso-alvo. E se você for um daqueles investidores que não se importa em vender ativos, como eu, por exemplo, você ainda vai poder vender aqueles ativos cuja classe de ativos está com peso maior do que o peso-alvo. Nesse caso aqui, você venderia um pouco de ações brasileiras para comprar ações norte-americanas. Você venderia um pouco de fundos imobiliários para comprar um pouco de renda fixa pós-fixada. Enfim, o grande ponto aqui é que a estratégia te traz muita clareza sobre como investir e justamente o onde investir 500 mil reais é o próximo tópico que eu quero trazer aqui. Não sem antes te oferecer um presentão, tá? Eu quero te oferecer acesso a esse livro aqui, em que eu trago um passo a passo sobre como e onde investir R$1 milhão, que, spoiler, funciona também se você tem 500 mil reais para investir, se você tem 2 milhões de reais para investir, se você tem 200 mil reais para investir. Esse book aqui é super detalhado e vai te mostrar um processo muito claro para você passar a ter muita clareza sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro. E vai te mostrar como comprar ativos na baixa e também vender na alta. Então, se você leva a sério investir bem o seu patrimônio, que você trabalhou tanto, suou tanto para conquistar, ó, baixa esse book aqui nesse link que eu vou deixar aqui, beleza? Dito isso, onde investir 500 mil reais? Bom, aqui no Clube do Valor a gente atende mais de 2.000 famílias nos nossos serviços de wealth. A gente percebeu um padrão muito grande de diferentes tipos de comportamentos entre essas 2.000 famílias. E a gente basicamente, geralmente, tende a sugerir que um cliente nosso tenha uma das seguintes alocações, uma das seguintes composições de carteira. Primeira delas, alocação equilibrada, que foi justamente a que eu te mostrei no exemplo agora há pouco, em que nesse caso, né, você investiria 50 mil reais em ações brasileiras, 50 mil reais em ações norte-americanas, 50 mil reais em fundos imobiliários, 150 mil reais em renda fixa atrelada à inflação, 100 mil reais em renda fixa pós-fixada e 100 mil reais em renda fixa pré-fixada. Agora, se você é um cara um pouco mais tolerante ao risco, quer um potencial de retorno maior, nesse caso, então, você tenderia a ir para uma carteira mais parecida com essa aqui, que é o modelo balanceado, e nesse caso você investiria 75 mil reais em cada classe de ativos de renda variável, ações Brasil, norte-americanas e fundos imobiliários, 137.500 reais em renda fixa inflação, 68 mil reais, 750 mil em renda fixa pós-fixada e o mesmo valor em renda fixa pré-fixada. Caso você seja um cara mais arrojado, que entende que conseguiria lidar melhor com algumas crises, nesse caso, muitos clientes nossos seguem esse modelo aqui de alocação que a gente chama de modelo sofisticado, com 60% de peso em ativos de renda variável e 40% de peso em ativos de renda fixa, que com 500 mil seria 100 mil reais em ações brasileiras, o mesmo em ações norte-americanas, o mesmo em fundos imobiliários, o mesmo em renda fixa e inflação e 50 mil reais em renda fixa pós-fixada e 50 mil reais em renda fixa pré-fixada. Detalhe, né? Eu explico o que é cada classe de ativos dessas no próprio e-book, como e onde investir R$1 milhão. Por isso que eu não estou explicando o que é renda fixa pós, o que é renda fixa pré, o que é renda fixa atrelada à inflação, beleza? Bom, fora isso, tem cara aqui que aguenta muito risco, que é o cara que vai para uma carteira arrojada como essa que está na tela, que no caso, né, de 500 mil reais seria 125 mil em ações Brasil, o mesmo valor em ações norte-americanas e os mesmos 125 mil em fundos imobiliários, e aí o resto seria 50 mil em renda fixa inflação, 50 mil em renda fixa pré-fixada e 25 mil em renda fixa pós-fixada. E tem aquele cara, assim, que é extremamente tolerante ao risco, que já passou por várias crises, que viu que não se desesperou, pelo contrário, ficou ansioso para fazer novos aportes. Falando que desse cara aqui tem o mesmo perfil que eu. É detalhe, tá? Perfil de investidor não é sobre quem é mais macho, quem aguenta mais risco, é sobre esse teu comportamento. E aí, nesse caso, o cara extremamente tolerante ao risco, ele tenderia para uma carteira 100% renda variável. Carteira de longo prazo, né? Para liberdade financeira. Enfim, nesse caso, essa seria a composição, investindo 500 mil reais aí no total dessa carteira, seria mais ou menos, né, 166 mil reais, 666 reais em cada classe de ativos. Bom, agora o que esperar de retorno dessas carteiras? Quando a gente fala em investimentos, o risco ele é muito mais claro do que o retorno. Eu não posso chegar aqui e cravar, ó, essa carteira vai render tanto. Não existe isso, né? Porque todas as carteiras que eu mostrei aqui tem peso em renda variável, mesmo o peso de renda fixa ele oscila, né, a rentabilidade. Ativos de renda fixa podem dar calotes, como por exemplo, quem investir em debêntures das americanas percebeu na prática. Então não tem como eu vir aqui e cravar exatamente qual vai ser a rentabilidade. Mas nós aqui do Clube do Valor, a gente fez um backtest dessas carteiras e o que a gente viu foi mais ou menos o seguinte: o modelo equilibrado no passado teve um retorno real, né, ou seja, descontado a inflação de 8,19%. Ao ano. O modelo balanceado, um pouco mais, 8,43%. O modelo sofisticado, um pouquinho mais, 8,6%. O arrojado, um pouco mais, 8,75%. E o 100% renda variável, um pouco mais, 9,10% ao ano acima da inflação. Mas daqui para frente, eu estimaria
um retorno menor, sobretudo nas carteiras mais conservadoras. Esse retorno é muito alto para elas no passado, porque a renda fixa pagou muito historicamente no Brasil. Antigamente, o Tesouro IPCA+ chegou a render 7%, 8% ao ano, mais o IPCA. A taxa Selic, por muitos anos, teve em 14,25% ao ano. No final dos anos 90, teve em 20%, em 30%. E eu acho que daqui para frente, essas classes de renda variável vão ter um retorno real um pouco menor. Dito tudo isso, eu quero te falar que eu posso te ajudar a investir bem seus 500 mil reais ou seu milhão, seus 2 milhões de reais. Isso com os nossos serviços de Wealth aqui do Clube do Valor, que a gente apresenta para algumas pessoas aqui ao final de um processo de análise de carteira de investimento. Esse processo de análise de carteira de investimentos é gratuito e a gente analisa a tua carteira, mostra pontos cegos, mostra pontos de risco, mostra o que dá para melhorar, se é que dá para melhorar, e se tiver algo para melhorar, aí sim a gente faz uma proposta comercial. Você pode solicitar que algum especialista nosso entre em contato contigo se tiver aí a partir de 500 mil reais para investir, apertando nesse botão aqui. Se você quiser seguir aqui pelo YouTube, quero te recomendar um vídeo em que eu conto uma história e, quando eu percebi, me ajudou muito a acelerar minha jornada rumo à liberdade financeira. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Grande abraço e até mais.